Bom, primeiro, parabéns a vocês, né? O assunto hoje é sobre regência. Regência que é um assunto que é muito pertinente, cai muito nas provas, nos concursos públicos. E eu vou tentar, assim, sanar o máximo de dúvidas que eu puder. Todas, assim, é até um pouco complicado. Uma hora de aula, no final eu vou abrir aí um tempinho para vocês tirarem dúvidas, fazerem as perguntas. Vou solucionar algumas questões. Vamos acabar com o mistério de regência. Sabe por quê, gente? Regência é um assunto que prejudica o aluno que tem desconhecimento de regência. Ele fica prejudicado na redação, ele fica prejudicado na interpretação de texto e ele fica prejudicado na prova mesmo de gramática, as questões puramente de gramática, ok? Então a gente vai... O início disso, o princípio disso é o dia a dia. É por causa do uso coloquial da língua, porque no uso coloquial da língua nós esculhambamos a regência, a gente não liga muito para ela, né? A gente fala, eu vou na feira, quando na verdade você vai à feira, já é um erro de regência. Eu vou na feira, não, eu vou à feira. Ah, fulano namora com Mariazinha. Não, ele namora Mariazinha. Ah, eu me simpatizo. Então, quer dizer, são erros assim, corriqueiros de regência. A gente vai estar explicando, partindo do conceito, vendo aqueles casos especiais, os verbos especiais, em que eles cobram mais regência. Então é para chegar e quebrar a banca mesmo, não ter dúvida nenhuma, acertar qualquer tipo de questão que venha. Bom, eu assim comentei até agora regência verbal, mas existe a regência nominal também, né? Mas eles cobram mais a verbal. Claro que eu vou falar sobre as duas, tudo bem? Então vamos lá, hein, pessoal. Introdução geral. Fiz um negócio bonitinho, esqueminha bonitinho para vocês, para ficar bem didático, tudo muito certinho, né? E aqui eu estou dizendo, né? Que eu vou apresentar as melhores dicas e estratégias sobre regência para você fazer a prova de língua portuguesa em qualquer concurso com segurança. Lembrando que português é comum a quase, eu não vou dizer todos, mas quase todos os concursos. Bom, primeiramente eu vou falar sobre regência verbal, o conceito, né? Vou explicar o que é um verbo transitivo direto, indireto e depois eu vou partir para a regência nominal. Vamos lá. Meus pupilos, veja bem. Regência verbal. O que é regência verbal? É a relação do verbo com o complemento dele. Verbo e complemento, ok? A relação entre o verbo e esse complemento é que vai dizer a forma que você vai fazer a regência. Com preposição, sem preposição. Se com preposição, qual o tipo de preposição? Essa que é a questão, ok? E para isso você tem que entender o que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo indireto, o que é um verbo transitivo direto e indireto, um verbo intransitivo e um verbo de ligação. O problema começa aí. Professor, eu não lembro, eu estudei há muito tempo transitividade verbal. É simples. Veja bem, se eu digo para você, comprei, você vai me perguntar, comprou o quê? Esse verbo comprar, ele pede um complemento. Comprei o carro. Um exemplo, comprei o carro. Quem compra, compra alguma coisa. Vocês perceberam que não existe preposição entre o verbo e o complemento? Ele transita diretamente, sem preposição? Comprei alguma coisa, comprei o carro, comprei o vestido. Viu? O verbo beijar. Beijou o rapaz. Quem beija, beija alguém. Não tem preposição no meio. Por isso que ele é transitivo direto. São verbos transitivos diretos, que exigem complemento sem preposição. Isso que é um verbo transitivo direto. O transitivo indireto também exige complemento, porém, complemento com preposição. Se você diz assim, eu necessito. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Eu preciso. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Pede complemento, só que com preposição. Quem necessita, necessita de ajuda. Quem precisa, precisa de dinheiro. Necessita de, precisa de. De é preposição. Então o verbo necessitar e o verbo precisar são transitivos indiretos. Eles pedem complemento com preposição. Então a primeira coisa que tem que ficar clara é isso, ok? Verbo transitivo direto pede complemento sem preposição. Verbo transitivo indireto pede complemento com preposição. Até aí tudo bem? Beleza? Então, transitivo é isso. Ele pede complemento. Agora, se o verbo ele pede dois complementos, ok? Se ele pede dois complementos,
um objeto direto e um objeto indireto. Por exemplo, enviei. Quem envia, envia alguma coisa. Enviei cartas. Cartas, objeto direto. Não tem preposição. Enviei cartas. Só que a pessoa envia alguma coisa, no caso cartas, para alguém. Enviei cartas para João. Olha o para aí. Então o verbo enviar, ele tem os dois complementos. Ele tem cartas, que é objeto direto, sem preposição, e ele tem para João, que é o objeto indireto, com preposição. Então aí você tem o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto e o verbo transitivo direto e indireto. Ok? Pessoal, e quando não pede complemento? Quando não pede complemento, é verbo intransitivo. Ele não pede complemento. Por exemplo, a borboleta voou. Quem voa, voa. O cachorro morreu. Quem morre, morre. Não pede complemento. Por isso que ele é intransitivo. Mais à frente, eu vou mostrar a vocês que às vezes as pessoas confundem uma adjunta adverbial com um complemento, né, com objeto direto com objeto indireto. Cuidado. Verbo intransitivo não pede complemento. Ok? E existe também o verbo de ligação, que a única função dele é ligar sujeito ao predicativo sujeito. A moça é bonita. O verbo ali é. Liga bonita a moça. É a única função. Por enquanto, né, nós vamos aqui nos concentrar no transitivo direto, no transitivo indireto e no transitivo direto e indireto. Tá dando para acompanhar? Tá, não tá? Tô indo bem devagar, mas teremos tempo suficiente para deixar isso bem claro para você. Você vai ver que não é bicho de 7 cabeças, hein? Rápido e rasteiro e já sabe, né? Não aprendeu comigo, não aprende com ninguém. Algumas das maiores dúvidas dos alunos sobre esse assunto são: como identificar se um verbo é transitivo ou intransitivo? Perguntando para ele. Perguntando para ele. Como assim, professor? Quer ver? Ele jogou. Ele jogou. Você vai perguntar, jogou o quê? Não é? Você já perguntou para o verbo, jogou o quê? Ele jogou a roupa no tanque. Quem joga, joga alguma coisa. A roupa, objeto direto. Ele jogou a roupa. Perguntando para o verbo é que você vai saber se ele é transitivo direto ou indireto. Ele jogou. Ele jogou alguma coisa. Não tem preposição. Quem joga, joga alguma coisa. Tudo bem? Agora, por exemplo, se eu digo assim, vou usar o mesmo verbo que eu usei no início, né? Por exemplo, ele necessita. Se você pergunta necessita, olha como é que a pergunta muda. Necessita de quê? De quê? Olha a preposição de aí. A pergunta já muda. Então você quer saber, né, se o verbo ele é transitivo ou intransitivo, vai fazendo a pergunta. Tá? No caso do intransitivo, aquele mesmo exemplo que eu dei, né? A borboleta voou. Como que você pergunta para o verbo? Voou para onde? Voou para o norte. Só que norte, para o norte, não é complemento do verbo, é adjunto adverbial. É adjunto adverbial de lugar. Voou apressadamente. Apressadamente não é complemento do verbo, é adjunto adverbial. Por isso que ele é intransitivo. Ele não pede complemento. Você coloca uma circunstância ali de lugar, de tempo, de modo, porque você quer. Você quer dizer que ela foi para o norte, você quer dizer que ela voou apressadamente, que ela voou tristemente, hoje, ontem, amanhã, de tempo, tá vendo? Então, a adjunta adverbial é diferente de complemento verbal, é diferente de objeto direto, de objeto indireto, é adjunto adverbial, que é o que confunde muita gente. O verbo ali ele não está pedindo, ele é intransitivo, ok? Então, quando diz aqui como diferenciar um objeto direto de um objeto indireto, simples. O objeto direto não tem preposição. O objeto indireto tem preposição. Simples assim. Rápido e rasteiro. Deu para entender? Tá? E quais são, professor, as preposições que indicam um objeto indireto? De, para, com, por. São várias preposições, né? Preposição, palavra invariável, né? Elas são as preposições que indicam um objeto indireto. Por exemplo, o de é muito comum, né? A preposição de, a preposição a. Por exemplo, um erro de regência muito comum. Foi a São Paulo. Foi a São Paulo, preposição a. Quem precisa, precisa de. Quem vai, vai a. Tá vendo? Ou vai a ou vai para. Preposição de, preposição a, preposição para. São as preposições que fazem com que você identifique o objeto indireto. Tudo bem? Então vamos lá. Tá? E como reconhecer um predicativo do sujeito?
pelo verbo de ligação. Ser, estar, continuar, permanecer. Ó, ela, o sujeito. Continua feliz, permanece feliz, está feliz, é feliz. A única função que o verbo tem ali é ligar. O sujeito é o predicativo do sujeito. Tá? Sujeito ela, predicativo do sujeito feliz. Está, continua, anda. O verbo ali, ele não tem um papel determinante no significado. Ele só liga. Ele só liga. Vamos lá, vamos continuando. Regência de alguns verbos. Alguns verbos têm mais de uma regência possível. Aí é o pulo do gato. Aí é o pulo do gato. Vou falar por quê. Tá? Porque depende do sentido que eles querem expressar. Professor, um verbo tem mais de uma regência? Tem. Depende do sentido que quer expressar. E é aí que eles gostam de cobrar em concurso público. Gente, olha só. Aspirar no sentido de desejar, almejar, é transitivo indireto. Por exemplo, eu aspiro ao cargo de diretor. Viram? Ao, preposição a mais o. Eu aspiro ao cargo de diretor. Ao. Eu aspiro à aprovação no concurso. Crase, porque aprovação é palavra masculina. A mais a, crase. Ok? Tá vendo? No sentido de almejar, de desejar, de pretender. Aspirar, no sentido de inalar, sorver, é transitivo direto. Não existe preposição. Ele aspira o perfume das flores. O perfume das flores. Ok? Ele aspira o perfume. Viram? Duas regências. Transitivo indireto, quando ele está no sentido de desejar. Transitivo direto, quando ele está no sentido de sorver, sentir a fragrância, o cheiro. Perceberam a diferença? Olha a regência aí, pipocando aí. Tá vendo? Vamos para a regência nominal. Qual é o conceito? Está aí o conceito aí, ó. Regência nominal é a relação que se estabelece entre o nome, quando eu falo nome, eu estou falando de substantivo, de adjetivo e de advérbio, e os termos que o complementam ou modificam. Essa relação é marcada pela presença ou ausência de preposição. Ó, voltamos a falar da preposição. Então, na regência nominal, existe também uma relação ali de regência, né? Do regente, do termo regente, do termo regido, e você tem que observar a presença ou a ausência da preposição. É isso aí que vai estabelecer a regência nominal. Ok? Por exemplo, no caso do adjetivo ansioso, ansioso rege a preposição por, quando indica causa, e a preposição para, quando indica finalidade. Assim, podemos dizer que alguém está ansioso por um resultado. Eu estou ansioso por um resultado. Ou seja, tá indicando o quê? Causa. Ou eu digo que eu estou ansioso para viajar. Aí já é o quê? Finalidade. Tá vendo? Quando eu posso fazer a regência, né, com a preposição por, quando eu quero indicar causa, ou com a preposição para, quando eu quero indicar o quê? Finalidade. Então você começa a perceber a importância da regência na interpretação. Tá vendo? Vamos lá. O que é regência? Não é isso? A verbal, a relação do verbo e o complemento do verbo, e a nominal, que é o nome que rege, o nome regido e a preposição que é usada. Tudo bem? Gente, vamos partir logo para as questões? Vamos dar uma olhadinha nas questões aí. A questão 4 diz assim: em se tratando de regência verbal, assinale a alternativa incorreta. A incorreta, veja bem, os reis abdicam e fogem disfarçados. Não tem problema nenhum aí. A frase está corretinha. Tá? Aí vem a próxima que diz assim: abracei-o, para não dizer abracei ele, abracei-o, ok? Correto? Dizendo que eu era quem devia pedir perdão. Não tem problema nenhum aí. O Papa atendeu-os, para não dizer atendeu eles, né? Ou poderia dizer o seguinte: o Papa atendeu os fiéis, o Papa atendeu-os. O os entrou no lugar de fiéis, né? Objeto direto, tá certo, não tem erro. A D, eu não abdico. Quem abdica, abdica de alguma coisa. O verbo abdicar pede a preposição de. Olha a regência aí. Eu abdico da minha autoridade, correto? Então só pode ser a letra E. O confeiteiro veio ajudar-lhe. O confeiteiro veio ajudar-lhe. Gente, o confeiteiro, quem ajuda, ajuda alguém, né? Então qual seria a forma correta? O confeiteiro veio ajudar-lo. O que eu falei? O lhe entra no lugar de quem? Do objeto indireto, não é? O lhe entra no lugar do objeto indireto. Só que o verbo ajudar
É transitivo o quê? Direto. É transitivo direto. Ele pede como complemento o objeto direto. Então o confeiteiro veio ajudá-lo. Viu? Regência, questãozinha de regência. Então, dúvidas aí, perguntas? Ah, chegou uma perguntinha aqui, ó, deixa eu responder. Questão 4, volta lá. Questão 4, vamos lá na questão 4. Questão 4, qual é o problema da questão 4? Ela quer saber, a questão 4, esse em no início da pergunta se faz necessário. Em se tratando. Boa pergunta, tá? Veja bem, a colega de vocês pergunta aqui o em, no início da pergunta, né? Em se tratando de regência verbal, se ele se faz necessário. Acontece que você tem um gerúndio ali. Não é nem uma pergunta de regência, mas é uma pergunta pertinente. Tá? Você tem um gerúndio, tá vendo? Gerúndio. Professor, o que é o gerúndio? Gerúndio é o verbo da forma que ele se apresenta aqui, ó, tratando. Gerúndio falar, falando, comer, comendo, olhar, olhando, pedir, pedindo. Então esse é o gerúndio. Com a forma em gerúndio, com a forma no gerúndio, você pode utilizar isso daqui, tá? Em se tratando. Claro que é óbvio que você poderia usar outra colocação pronominal, mas com o gerúndio você pode fazer isso, em se tratando, em se falando. Tá? É até comum isso, de certa forma. Então, o que ela pergunta é que se faz, né, se é necessário. Eu vou mudar esse termo, né? No início da pergunta, se faz necessário. Eu não vou dizer que se faz necessário, eu vou dizer que não é errado. Pode usar. Ele poderia fazer a pergunta de outra forma? Poderia, né? Não é nem a pergunta, né? Ele fala, em se tratando de regência verbal, assinale a alternativa correta. Tá correto, tá? Em se tratando, em se falando, em se considerando, tudo bem? Então é permitido fazer isso sim. É permitido. Tá joia? Isso, mas se bem que isso aí já é um assunto para colocação pronominal, próclise, mesóclise e ênclise. Mas como a aluna perguntou, tá bom, gente? É sempre um prazer, né? 1 hora parece que é bastante coisa, mas não é não. Vocês viram, né? Como é que eu tive que agilizar a aula, eu tive que falar tudo de forma assim bem rápida, bem. E é isso aí. Você sabe, né, gente? Aprendeu comigo, não aprende com ninguém.